Mas já que você tocou no assunto, vamos falar sobre Blue Lock. Eu assisti o primeiro episódio de Blue Lock e eu assisti 9 capítulos do mangá de Blue Lock. Então, essa é a questão. Eu finalmente pude falar sobre o novo shonen, o anime de esportes da temporada. E assim, não é bom. Eu não gostei de Blue Lock. Eu achei que o anime falha em coisas que são até ridículas. Mas a questão pra mim... Sim, não ironicamente o anime vai ser muito melhor que o mangá. Eu concordo com você que não tem como o anime ser muito pior que o mangá, o anime de Blue Lock, porque o grande problema de Blue Lock é assim, é algo que as pessoas não estão falando muito, que é exposição, é o diálogo e a forma como absolutamente tudo que o mangá de Blue Lock coloca em tela, absolutamente todo o drama e absolutamente tudo que você precisa absorver de um conflito, sim, o mangá ele faz questão de colocar um diálogo, colocar uma fala, colocar uma literal expressão dos personagens abertamente reconhecendo isso e explicando isso pra você. Tipo, se vocês forem ler o mangá de Blue Lock, é ridículo quanto esse negócio é expositivo. É ridículo como ele explica as coisas, é ridículo como cada pequeno detalhe dentro desse mangá eles vão lá e te falam diretamente. Esse é um mangá de esporte absolutamente bizarro, assim, porque você vai pro capítulo 6, aí você tem uma partida. Você tem algo acontecendo, você tem os personagens em conflito. Você tem uma dinâmica diferente, tipo, vai no capítulo 6, acontece algo. Aí, literalmente, os capítulos 7 e 8 são literalmente sobre os personagens conversando sobre a partida, são literalmente sobre os personagens, explicando tudo sobre a partida, qual é o ponto, quais são as características e o que eles deveriam ter absorvido a partir desses eventos e qual é o drama e conflito deles. Assim, tipo, esse negócio é muito mal construído com uma história, esse negócio é muito expositivo e esse negócio tem uma ideia de eu tenho que justificar, eu tenho que ser aberto sobre o que eu apresento, que eu considero muito bizarro, assim, tipo, essa é a grande questão, esse é o grande problema que, pra mim, parece muito que eu tô reclamando de uma coisa pequena, mas, tipo, o que fica mais aparente lendo um mangá é isso, porque é muito tempo gasto nisso, é muita energia gasta nisso, e é muito aparente você lendo um negócio que essa é uma característica importante. Então, grande problema de Blue Lock pra mim é a exposição, mas... Vamos falar do camarada Satoshitos. Heleno falou do camarada Satoshitos, o Satoshi Taste, e vamos discutir um pouco ele, porque ele criticou o mangá de Blue Lock, e assim, vocês que me conhecem, é esse cara aqui, Satoshi Taste. Vocês que me conhecem do servidor devem saber que eu costumo zoar muito ele por causa das opiniões dele sobre Tokyo Revengers. E, assim, ele postou algo que eu achei interessante, que ele reclamou da retratação e de como o Blue Lock representa futebol. Ele reclamou de como o Blue Lock representa futebol, representa atacantes, representa as características do jogo. E isso é interessante porque parece ser a linha geral, assim. A primeira reação de muitas das pessoas para Blue Lock é falar, não, o que eles estão jogando não é futebol. O que eles estão jogando não tem nada a ver com futebol. E a maioria das pessoas acha que isso é um problema com Blue Lock. Eu quero deixar isso absurdamente claro. Blue Lock não retratar futebol e o que os personagens fazem ter pouquíssimo a ver com futebol não é um problema, não é algo que eu acho que é uma falha, não é algo que serve para categorizar ou entender nada do que o Blue Lock está tentando fazer. Não existe nenhum demérito artístico, não existe nenhum demérito na proposta, não existe qualquer problema
de execução em Blue Lock não estar retratando futebol. Isso é uma questão que eu acho importante, assim, mas Blue Lock é uma ofensa ao futebol. River Lessa falou, Blue Lock é uma ofensa ao futebol. Não, Blue Lock não é uma ofensa ao futebol. Isso que eu acho interessante, porque Blue Lock não é um anime sobre futebol. Isso é que a maioria das pessoas não parece entender. Blue Lock, assim, se você não pegou, o anime vai deixar absurdamente óbvio pra você, assim, tipo, literalmente metade dos personagens vão falar: o que a gente está praticando não é futebol, o que a gente está praticando é completamente diferente. Eu não consigo entender isso que a gente está fazendo. Blue Lock é um negócio absurdamente aberto sobre como não está interessado no futebol, não está interessado em como pessoas usualmente praticam futebol e não está interessado em muitas das coisas associadas ao futebol. Então, assim, se você não pegou, o anime vai deixar absurdamente óbvio para você. E é parte integral da proposta e é como o autor literalmente fala pra você: interprete minha história assim. O autor literalmente vai falar: interprete minha história assim. Interprete o futebol de outra forma. Então, o autor vai deixar absurdamente óbvio pra você que ele não quer que você entenda isso como futebol. E eu acho muito engraçado isso, porque não ser futebol é bom para Blue Lock. Não ser futebol, isso que os personagens estão fazendo, é super importante para a ideia do anime e é super importante para várias coisas do anime. Porque quando você vai assistir o anime, tu tem diversas reações de personagens falando: isso não é verdadeiro futebol, isso que a gente está fazendo não tem qualquer sentido, isso que a gente está fazendo não segue as regras do futebol. Então, basicamente, a experiência de estranheza e a experiência de isso ser algo muito diferente do futebol é literalmente a experiência dos personagens e é literalmente parte do conflito e da história deles. Então, não ser futebol em Blue Lock não é só a proposta do autor, mas é algo integral para o que o autor está querendo fazer. É algo integral para o conflito. Tipo, você vai ter a primeira partida oficial de Blue Lock. Os personagens literalmente vão falar: você precisa reinventar tudo aquilo que você achava que sabia sobre futebol e você vai ter que mudar completamente a sua mentalidade. Isso não é uma fala à toa. Tipo, a ideia do anime e a ideia da experiência dos personagens é que eles têm que abandonar o que eles acham que sabem sobre futebol, a mentalidade deles e o conhecimento prévio deles para entrar nesse mundo novo, para entrar nessa organização. Com isso, eu quero dizer que, ok, você pode falar Blue Lock não é sobre futebol, Blue Lock é uma ofensa a futebol, Blue Lock não realmente representa futebol, mas Blue Lock não está tentando representar futebol. Então você está fazendo uma comparação entre Blue Lock e futebol que Blue Lock não está levantando, e Blue Lock quer que você não interprete o que os personagens fazem como futebol. Essa conexão e comparação que vocês estão falando não faz qualquer sentido. É isso que eu queria falar com vocês. Tipo, vocês estão culpando A por não ser como B, quando A literalmente não quer ser como B e A está te dizendo de todas as formas que ele não é B. Esse é o ponto pra mim, essa é a questão toda do negócio de Blue Lock e futebol, mas